Letícia, você está aí? Estou. Letícia, se você quiser me mandar alguma coisa no WhatsApp, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Talvez eu te mande alguma coisa, como quantas pessoas nós temos, né? Se estiver caindo o número de pessoas, me avisa. Tá bom, Tá perfeito. bom? Fechado? Fechado. Depende. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Sou Letícia Perlatti Marques, gestora do setor de carreiras do Grupo Anchieta, e é com imenso prazer que eu dou início à nossa segunda palestra do Trilha Carreiras. Ela será ministrada pelo consultor de carreiras e recursos humanos, professor Marcos Ono. Ele, que é psicólogo com MBA em recursos humanos pela USP, foi executivo de RH e carreiras do Grupo IBMEC durante 10 anos, além de ter atuado em grandes empresas como o Banco Santander, a Quaker e a Unilever. Atualmente, ele leciona em cursos de MBA na FGV, na IBMEC, Unisal e na Universidade Semesp. Marcos, fique à vontade. Agradeço a todos pela participação
E a você, Marcos, por contribuir com todo o seu conhecimento. Tá Boa certo. noite Obrigado, a todos Letícia. e boa palestra. Obrigado, Letícia. Vamos lá. Só fazendo uma correção, não tenho dado mais aula não, tá bom? Eu já dei aula, mas ultimamente eu tenho atuado mais como consultor de carreira e como consultor de recursos humanos, né? Bom, estou muito feliz de estar aqui, né, com a turma da Anchieta, com o departamento de carreiras, com a Letícia, com todo mundo aí que tem iniciado um trabalho super bacana para apoiar os alunos no maior crescimento profissional. A minha ideia é passar com vocês aqui aproximadamente 45 minutos e abrir para perguntas. É super importante que vocês façam perguntas. Pode ser durante a minha fala, vão mandando, a Letícia vai me passando, ela vai entrando, vai falando, ela me manda por WhatsApp. O importante é que vocês não tenham dúvidas, mas que vocês também possam fazer reflexões. Pode ser que você não tenha uma dúvida, mas tenha uma reflexão. Eu vou apresentar aqui o slide, então. Está todo mundo vendo, Letícia? Posso passar? Está tranquilo? Todo mundo enxerga o PowerPoint? Tá tranquilo. Ah, legal. Ainda Bom, não, Ainda, professor. professor PowerPoint, não. não? Então, vou voltar aqui. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui, porque achei que já estivesse no ar aqui. Vamos lá. Share screen. Vamos lá. Agora sim. Agora sim? Todo mundo está vendo? Letícia? Conseguem ver aí? Deixa eu pegar aqui no chat e ver se está todo mundo vendo lá. Ah, ok, legal. Está todo mundo vendo. Isso aqui é importante. Então, vamos lá. Pessoal, hoje a gente começou falando no nosso último webinário sobre carreiras de forma geral, como a gente faz o planejamento de carreira de uma maneira macro. E aí nós estamos trazendo 2 pontos que são fundamentais, né? O grande público presente aqui é de alunos da graduação ou pós-graduação, né? Alguns já trabalham, outros não, mas a gente vai falar de alguns conceitos super importantes, né, para o desenvolvimento de carreira. Um se chama autorresponsabilização e o outro tem um nome aí em inglês que é lifelong learning, né? Que é a capacidade de aprender para sempre, né? Ou seja, investir no processo de aprendizagem contínuo. E a gente vai falar um pouquinho disso e de como vocês podem trabalhar e também podem desenvolver esses 2 conceitos, levar para a carreira de vocês esses 2 conceitos, ok? Vamos lá? Bom, vamos lá. De novo, sejam muito bem-vindos, né? A ideia é a gente falar aqui por 45 minutos. Eu brinco, ao invés de consultor, eu me chamo de insultor de recursos humanos, porque o meu trabalho é tirar vocês da zona de conforto. Infelizmente, eu tenho lidado com gente há bastante tempo e tem muita gente que perde tempo na vida. A vida não é só para estudar, só para trabalhar, mas muitas pessoas não colocam o devido cuidado na construção da carreira, na construção do seu projeto profissional, e depois chegam numa certa idade e é mais difícil fazer a curva, é mais difícil fazer transição de carreira. Se a gente escolhe errado, se a gente se mantém num trabalho onde a gente não desenvolve competências, é mais difícil. Então, eu vou tentar aqui, de alguma maneira, brincando com vocês, né, com bom humor, insultá-los a sair do lugar comum. Eu sei que é possível fazer carreira, mesmo a gente vindo, às vezes, de uma situação mais difícil. Por exemplo, eu vim de uma família muito simples, meu pai era vendedor ambulante, minha mãe era do lar, né? Eu vim do interior de São Paulo, numa condição muito difícil, e sempre gostei muito de aprender, de estudar, de trabalhar, me dedicar, e consegui conduzir a minha carreira a ponto de, até hoje, aos 57 anos de idade, continuar tendo trabalho, me sentir produtivo, me sentir feliz com o meu trabalho, ok? Então, a minha ideia é discutir um pouquinho esses temas. Mas o mais importante é ouvir vocês. É uma pena que aqui a gente não tem interação, eu não vejo aí a carinha de vocês, as expressões de vocês, mas as perguntas podem ajudar bastante, e nesse sentido a grande Letícia aí nos ajuda a avançar. Como a Letícia falou, eu sou psicólogo com MBA em Recursos Humanos na FIA USP. Depois eu fui vice-presidente da Associação Brasileira de Orientadores Profissionais e fiz a minha formação em coaching no Instituto Ecosocial, né? Então, o meu trabalho sempre foi ajudar pessoas
a encontrarem caminhos de vida e de carreira, né? Se puder juntar essas duas coisas, melhor ainda, porque a carreira acontece dentro da vida e tem pessoas que estão perdidas, né? Hoje eu atendi uma pessoa em orientação de carreira e todo o atendimento foi essa pessoa lá emocionada, chorando, porque ela não consegue dar atenção para a filha pequena, ela cuida sozinha da filha, o marido é separado, eles são separados. O dilema dela hoje é como é que eu vou ser profissional se eu não consigo cuidar da minha filha, né? Então, nesse trabalho que a gente faz de orientação profissional, a gente cuida dos diversos papéis da vida de uma pessoa e de como ela pode cuidar disso e tirar o melhor proveito de cada papel, né? As minhas experiências foram, eu comecei como estagiário na Unilever, depois trabalhei na Quaker, depois no Santander, e os últimos 10 anos no corporativo foi no Grupo IBMEC, né? E já há mais ou menos 6 anos eu sou consultor de recursos humanos e carreiras, ok? Né? No final eu deixo os meus contatos lá, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail, né? Se precisar ligar, liga, se precisar fazer uma live, a gente faz, né? Fiquem tranquilos que a gente passa o contato aí para conversar, né? Por que esses temas agora aqui, né? Por que a gente decidiu falar desses temas? Né? Como eu falei na outra palestra para vocês, a gente está vivendo um momento muito sofisticado, né? Antigamente bastava a gente entrar no ensino médio, quando muito numa faculdade, fazer um curso de datilografia e estava tudo certo. Depois, se a gente soubesse Word, Excel, PowerPoint, estava valendo, né? Hoje você faz faculdade, pós-graduação, mestrado, e mesmo assim o mercado está competitivo. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade pela nossa carreira, que significa construir competências que o mercado valoriza, né? Desenvolvermos uma capacidade de convencer as pessoas que nós somos uma ótima opção de profissional para a sua empresa, né? Para ele contratar, e ao mesmo tempo que a gente precisa entender que com a evolução do conhecimento, a gente precisa estudar constantemente. As coisas mudam numa velocidade muito grande nos dias de hoje. Então, esses temas são importantes em função disso, ok? Então, vamos falar aqui um pouquinho, né? A gente vive num mundo altamente competitivo e cuidar da carreira é um processo constante que exige mais investimento do que parece, né? Do que pode parecer. Não adianta, né? Tem gente que faz a faculdade de uma maneira, né, mais ou menos, né? Depois faz lá uma pós-graduação também, falta mais do que vai, né? Mas não é mais possível isso. Hoje as empresas querem contratar pessoas que resolvam problemas. Então, na medida em que vocês buscarem uma formação, vocês estão investindo na carreira, mas essa é uma parte, né? E a gente vai falar um pouquinho de uma outra parte que é saber fazer, né? É preciso assumir a responsabilidade pela carreira e investir constantemente na atualização e na formação de competências. Não adianta só eu fazer uma nova formação, né? O que significa isso? Eu busco lá mais um curso, mais uma pós-graduação. Eu preciso aplicar esses conceitos de maneira a desenvolver competências. Então, na medida em que eu desenvolvo competências, eu passo a ficar mais competitivo, ok? Então, não se trata só de estudar, mas também de desenvolver competências importantes para o mercado de trabalho, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso já nos próximos slides, né? Outra coisa que é importante dizer, né? Não se trata da gente ensinar a se tornar celebridade ou ensinar atalhos para que você fique super competente e rico em pouco tempo, né? Isso serve no mundo da internet, algumas pessoas conseguem, né? Mas muitas outras pessoas não conseguem. O que a gente vai falar aqui são dos fatores que impactam positivamente na construção e na condução de uma carreira ou no aumento da sua competitividade, né? Porque, caso contrário, o tempo vai passar, e eu já dei esse exemplo, algumas pessoas falam para mim assim, eu tenho 20 anos de experiência. E aí você vai olhar a fundo, ela tem 1 ano de experiência repetido 20 vezes. Então, é importante que você esteja atento na sua área de atuação, quais são as competências que as organizações valorizam, que os seus clientes valorizam. Por exemplo, hoje eu não atendo especificamente empresas, mas atendo muitas vezes pessoas físicas, né? Pessoas que me contratam diretamente. E é importante também que eu entenda o que essas pessoas valorizam para fazer bem feito o meu trabalho, ok? Então, a nossa conversa vai passar por aqui, por esses pontos, né? O que tudo isso significa na prática, né? Então, indo lá para a prática mesmo assim, né? Que só vale resultado, e reclamar não muda nada. Então, se você é bom profissional, ok. Se você gera resultado, né? Se você é vendedor, e é o 3º mês que você não vende, né? Puxa, não adianta. E vai reclamar para quem?
Eu sou vendedor, o que esperam de mim é que eu venda. Ah, mas o mercado está ruim, está chovendo, está isso. Bom, né? Eu sinto muito, né? É assim que é, né? Não dá para brigar com a realidade. É uma realidade dura, né? Nem sempre justa, mas é assim que é. A carreira é sua e só você pode desenvolver competências para brigar no mercado de trabalho. Agora, na pandemia, né, muita gente foi prejudicado pelo fechamento das empresas, dos comércios, né? No prédio onde a minha namorada mora, eles fizeram uma parceria e várias pessoas começaram a vender coisas lá. Então, uma pessoa que tinha um restaurante decidiu usar o apartamento, né, como cozinha e atendia todo mundo no prédio, enfim, se virou muito bem fazendo desta maneira, né? E ela desenvolveu a competência de cozinhar em casa, enquanto cuida dos filhos, né? Ela deu o jeito dela para continuar competindo. E o mais legal dessa história é que ela disse que aprendeu muito sobre coisas que ela no restaurante dela não fazia, né? Você vai ter que passar muitas vezes pelo banco da faculdade. Você vai fazer pós-graduação, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, depende da área. Essas coisas são muito importantes. Não é só no banco da faculdade, né? Você vai fazer um curso livre na faculdade ou numa plataforma dessas, né? A faculdade provavelmente vai começar a disponibilizar para vocês pockets, né? Pílulas de conhecimento com cursos de curta duração. Então, sei lá, como fazer entrevistas, né? Você chegou a gestor, contrata muita gente, mas nunca aprendeu a fazer uma entrevista. Então, pode ser que você tenha que desenvolver esta competência. Porque se você errar na seleção, todo o resto está errado, né? O diploma não tem valor. Você precisa entregar resultados em sua área de atuação. Não adianta você ter um diploma se quando você atua na sua área de atuação, você não entrega resultado, né? Imagine que você vá numa dentista ou num dentista que é formado pela USP, mas ele, né, decide colocar lá o que eles chamam de lente de contato, né, para os dentes ficarem branquinhos, mas você fica com aquele dente desse tamanho, né? E aí você reclama, ela fala, mas eu sou formada na USP. Não adianta nada. O que vale de verdade é o que você sabe gerar como resultado. Você precisa de valores coerentes com as demandas da sociedade, né? Ou seja, hoje não vale mais jogar sujo. As empresas precisam ter certificados de que elas são éticas, de que elas defendem a natureza, de que tem líderes que não assediam sexualmente, que não assediam moralmente os seus colaboradores. Eu sei que na empresa de vocês não acontecem, mas algumas empresas que eu conheço, né, tem muita gente que sofre assédio moral do chefe. O chefe acha que é dono da pessoa, acha que pode definir como é que será o rumo da vida dela e da carreira dela, é grosseiro, fala palavrão, grita, né? Isso está com os dias contados no mercado de trabalho. Então, não adianta você se formar, ser bom profissional, se as pessoas ao seu redor lhe avaliam como um líder tóxico, por exemplo, como um profissional tóxico, que faz fofoca, que traz fake news, né, que cria um ambiente ruim para o trabalho. A gente sempre fica falando, onde eu trabalho, o ambiente é ruim e tal, mas você vai ver, muita gente participa da tal e famosa fofoca, né? Bom, não adianta ter QI, porque não existe QS, né? Não adianta alguém te indicar numa empresa, né, que é quem indica, porque não tem quem segura. Ou você entrega resultado ou você não fica. Eu sou filho do presidente. Tudo bem. Mas se a empresa começar a ir à falência, é bem provável que você também não vai ficar e talvez nem a sua família, porque a empresa, né, vai ser vendida, vai ser fechada, enfim. Então, hoje, vale resultado. Ninguém mais aceita que as pessoas sejam promovidas ou cresçam em função só do relacionamento. Os processos de avaliação de desempenho, as redes sociais, né? As pessoas comentam, então hoje é muito mais difícil que as empresas mantenham isso. É como se você estivesse numa corrida de 100 metros que não termina nunca, né? Antigamente, a gente tinha mais tempo para as coisas, né? Hoje não, né? Hoje a gente acorda de manhã, vai para o trabalho e é sempre algo muito dinâmico, muito corrido. A gente fica, às vezes, até mais tarde, às vezes trabalha no final de semana, né? Não pode deixar isso acontecer para sempre, mas isso acontece, né? Então, o que significa é que não tem mais moleza, né? Se a sua empresa não ocupa espaço, alguém ocupa espaço no lugar dela. E aí tem cases de muitas empresas que eram empresas de absoluto sucesso e que por uma série de fatores acabaram desaparecendo,
né? E a gente está vivendo cada vez mais num mercado onde ou você é capaz de mostrar valor agregado, né? Ou você não fica, né? Então, os empregos estão sumindo, você vai provavelmente trabalhar como PJ, tem até professores hoje que estão trabalhando como PJ em algumas instituições de ensino, né? Que era uma carreira bastante tradicional, o professor era funcionário só de uma faculdade e tal. Hoje não, hoje ele dá uma aula aqui, uma aula lá, ele é um PJ, né? O mundo está mudando, né? Ele trabalha por contrato. Por fim, sua imagem pode valer mais do que você imagina. Então, não significa especificamente que eu sou só o que eu entrego, mas eu também sou aquilo que as pessoas acham que eu sou. Então, a minha imagem é super importante. A nossa terceira palestra vai falar justamente da construção da sua identidade profissional. Eu costumo fazer uma pergunta que é assim, né? Se você voltasse no tempo, né, e olhasse para a sua sala de aula e você tivesse vagas na sua área de atuação, quantas pessoas você contrataria? E aí o número que vem, máximo, são 5 pessoas. 3, 2, 5, né? Aí eu pergunto, mas a faculdade era muito ruim? Não, a faculdade era boa. Aí eu digo assim, olha, mas essa pergunta não é importante. A pergunta importante é, quantas pessoas contratariam você se eu fizesse para elas essa mesma pergunta? Então, para você que é estudante, qual é a sua imagem junto aos seus amigos? Você é o cara bacana, que organiza as festas, você é o cara que é o primeiro a pedir para fazer o trabalho, é o cara que mais se empenha, é o cara que tira as melhores notas, que mais participa, que ajuda as outras pessoas, que as pessoas gostam da postura, gostam da maneira com que ele se relaciona com as outras pessoas, ou não, né? Você é aquela pessoa que entra na sala, não fala com ninguém, tem 40 pessoas que estão na tua área de atuação e você não conhece nenhuma delas, né? Bom, alguns conceitos para a gente começar, e eu vou começar aqui com autorresponsabilização, né? Autorresponsabilidade. É a consciência de que você é o único responsável pela sua vida e pelos seus resultados, positivos e negativos, né? Recentemente eu conversei com uma moça que estava desesperada porque engravidou e me disse, eu não sei como isso aconteceu. E aí eu expliquei para ela como é que faz, né? Como é que faz bebê, né? Ela correu um risco que não deveria correr, né? Não tem nada de errado, mas como ela não queria, e aí ela tem uma série de problemas em função disso, né? Os seus resultados muito provavelmente foram criados também por você, salvo raríssimas exceções. Muitas vezes a gente sofre um acidente, a nossa empresa vai à falência e eu fiquei desempregado, mas mesmo assim, né, quando o destino interfere, e mesmo assim eu posso ainda agir de uma maneira que vá ao encontro dos meus desejos, dos meus valores. É muito comum você ver, tem um rapaz que já esteve na Globo várias vezes, acho que o nome dele é Fernando, se não me engano, ele era um modelo que ficou cadeirante, hoje ele é um esportista e ele já, numa cadeira de rodas, fez muitas coisas, né, como carreira. Então, muitas vezes a gente reclama, mas a gente precisa, de qualquer forma, enfrentar a realidade para ir ao alcance do que a gente está buscando. Às vezes aquilo é impossível e a gente vai buscar o que a gente chama de estratégia de aproximação. Eu vou fazer o mais próximo possível daquilo que eu quero fazer, mas eu tenho que batalhar para ir ao encontro disso. Ontem eu conversei com uma pessoa que eu estou atendendo, a área dela é a área de seguros, né? E a gente estava discutindo o quanto ela precisava investir tempo no relacionamento com pessoas que poderiam abrir portas para ela. E aí, ela já tinha falado com algumas pessoas, e a reclamação dela é que as pessoas não respondem, que é muito difícil. Bom, o que a gente faz? Fica sentado em casa esperando o mundo mudar? Não. Hoje ela fez 50 contatos. Botou todos numa planilha e depois a gente vai discutir. Ontem a gente discutiu como fazer esse contato, de que maneira fazer. Hoje eu entrei na internet e mantei umas 50 vagas para ela, ou seja, hoje, com um pouquinho mais de investimento, a gente aumentou significativamente a chance dela encontrar uma oportunidade de trabalho, né? Então, tem muita vaga que se fecha por networking. 85% das vagas são fechadas por relacionamento. Alguém me liga e diz assim, Vono, você conhece alguém para tal área? Puxa, conheço a fulana, conheço a ciclana, se eu souber eu te mando, né? E eles não disponibilizam a vaga em nenhum site, nem nada disso. Então você precisa conhecer as pessoas que podem abrir portas para você.
É uma dimensão que precisa ser criada e exercitada em você, né? Eu preciso me responsabilizar. É o avesso da vitimização, do vício da reclamação constante e da procrastinação que acometem muitas pessoas nos dias de hoje por não assumirem o protagonismo na construção dos seus resultados de carreiras. Um pouquinho antes da gente começar a palestra, eu amanhã vou participar de um congresso internacional e o meu filho faz psicologia, está no primeiro ano, e eu convidei ele, né? E eu liguei para ele e falei, aí, você já entrou no site, já viu como é que vai ser e tal? Ah, não, eu estou de férias, né? E eu estava pegando no pé dele. Se ele pensa que fazer a faculdade de psicologia vai torná-lo um bom psicólogo, ele está enganado, né? É super importante fazer estágio, é super importante ler, buscar outras referências, ampliar o seu conhecimento, porque a faculdade tem uma limitação na atualização dos conhecimentos. As coisas acontecem, às vezes, muito rapidamente no mundo, e a faculdade, até por legislação, tem dificuldade de atualizar o seu currículo, né? Então, você precisa ser o protagonista da sua carreira, ok? Letícia, alguma pergunta de alguém, algum ponto? Sim, não? Alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer colocar algum ponto no chat? Aqui, eu estou vendo só os RAs aqui. Pessoal marcando presença aqui para não repetir em falta. Eu também fazia isso na faculdade, só que eu não tinha ensino à distância. Legal? Então, eu vou continuar aqui, tá bom? Se alguém precisar de alguma coisa, eu agradeço, né? Que perguntem aí, que troquem aqui comigo. Então, autorresponsabilidade é a capacidade de atribuir unicamente para si a responsabilidade sobre aquilo que acontece em sua vida, seja positivo ou negativo, né? A gente vê pessoas que são capazes de levantar 5 horas da manhã e dormir tarde pra caramba, porque elas têm lá um sonho, né, para realizar. Essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida, mas exige treino e dedicação, né? A gente está muito acostumado a colocar nos outros, né, a culpa pelos problemas da gente, né? Por uma série de coisas, né? Estamos, né? Então, a verdade é que essa é uma posição cômoda, né? Eu dizer para os outros, né, que eles são, né, a culpa do meu problema, que choveu porque tem pandemia, porque quando a pandemia começou, eu perdi todos os clientes. Ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo cancelando projetos nas empresas, as pessoas e tal. Bom, eu defini uma meta para mim no primeiro dia que eu sentei e falei, bom, eu vou ter que ter um cliente pelo menos por dia, um novo cliente por dia. No final de 5 dias eu tinha 6 clientes, né? E hoje, graças a Deus, mesmo com a pandemia, eu não tenho agenda, porque eu continuo trabalhando para vender o meu trabalho, né? O meu produto. Né? Então, é muito confortável, né, ficar nessa posição de vítima, mas ela não é construtiva. Né? E quando eu digo que minha vida acontece por causa dos outros, né, eu perco o controle da vida. Eu sou o responsável. Eu é que tenho que batalhar para conseguir levar a minha vida para onde eu quero. Não adianta eu chorar, não adianta eu reclamar. Né? Quando você pratica a autorresponsabilidade, traz para si o controle sobre os eventos da sua vida. Afinal, se você é responsável pelas situações, você pode mudar os resultados que está conseguindo através das suas ações. Né? Sem autorresponsabilidade, é muito difícil que você cuide da sua vida. Então, de vez em quando, alguém estoura lá o seu cartão, né? Aí você fala, como é que é isso? Ah, eu me atrapalhei, né? Assim, é conta de mais e de menos. Né? Você tem que ter uma planilha de Excel para saber qual é o melhor dia de comprar, o quanto você já comprou, o quanto vai cair. Aí depois, né, para de pagar a faculdade, o plano de saúde, porque comprou o Nike, né, e diz que se atrapalhou. Não tem jeito, é só você que pode realmente se organizar, né, e continuar avançando na sua vida e carreira. Depende de você. Quais são... tem no mercado, aí, se vocês procurarem 6 leis da autorresponsabilidade e tal. Eu não gosto muito disso, mas é só para trazer aqui um pouco de reflexão, né? Isso aqui serve para quem está trabalhando também. Tem muita gente que está trabalhando, mas se comporta de uma maneira contraproducente ao seu sucesso, né? Eu sei que isso não acontece com vocês, mas tem gente que vive criticando os outros o tempo inteiro, arruma encrenca no trabalho, fica de bico, né, quando as coisas não acontecem do jeito que quer. Não são pessoas que as pessoas gostam de ter do lado. Né?
não tem sugestão para nada, mas está tudo errado, reclama de tudo, é o que a gente chama de engenheiro de poltrona, né? Ele tem conhecimento, tem foco, mas não tem motivação para fazer nada. O negócio dele é reclamar, ele reclama o tempo inteiro, né? Outras pessoas ficam lá buscando culpado, tentando achar alguém, né, para jogar a culpa, ao invés de buscar a solução. Um profissional de verdade, ele critica a ideia das pessoas, ele dá sugestões, ele procura soluções, ele não fica lá reclamando, poxa, mas eu trabalho numa empresa muito ruim, a gente não pode isso, a gente não pode aquilo. Legal, né? Procura outra empresa, vai atrás, tenta, busca. Ficar parado não é uma solução. Não se vitimize, busque alternativas. Eu tive que tomar decisões muito duras na minha carreira, em alguns momentos, né? Eu fui trabalhar numa das empresas por onde eu passei, eles tinham me feito uma promessa muito diferente daquela que, quando eu cheguei, estava lá para eu cumprir. Eles prometeram mundos e fundos, e aí, na hora H, a pessoa não assumiu a responsabilidade pelas suas promessas, e simplesmente disse que a empresa não aceitou e eu tinha que aceitar uma outra situação, né? Eu não tinha alternativa, aceitei. Depois de 3 meses, né, eu vi que realmente não tinha alternativa. Eu pedi, negociei com eles me pagaram 6 meses de salário, plano de saúde e pagaram um trabalho de outplacement, né, para ajudar na minha recolocação. Por quê? Porque eu não aceitei ficar nessa condição que eles estavam me propondo, que era diferente da proposta que tinham me feito. Nessa época que eles me fizeram essa proposta, eu tinha uma outra proposta de uma outra empresa e tive que buscar um caminho, né? Sentar e aceitar que mentiram para mim, que tinham feito uma proposta e de forma irresponsável dizer, não, sabe o que é? É que não aceitaram, e aí eu tenho que trabalhar dessa maneira, né? E foi muito triste, porque eu escolhi essa empresa, né? Passei 3 meses lá, gostava da empresa, mas acabei indo para outra, né? Não fique se justificando, né? Aprenda com seus erros. Assuma o seu erro. Errei, né? Recentemente, numa empresa que eu atendo, uma pessoa criou uma lista de WhatsApp de pessoas que não poderiam estar juntas, ninguém poderia saber que eles eram atendidos por aquela empresa, por uma questão de sigilo, e deu uma confusão danada. O mais legal é que ela levantou a mão e disse, olha, eu estava tentando separar os contatos pessoais dos profissionais, criei grupos, mas na verdade eu criei um grupo e mandei uma mensagem. Aí eu apaguei, achando que apagaria, mas não apagou para as pessoas. Isso gerou uma dor de cabeça muito grande. Mas ela assumiu a responsabilidade e a empresa, né, ajudou a resolver o problema. Não julgue as pessoas e sim as suas ideias ou ações, né? Hoje a gente vê, né, você põe um post no Facebook, alguém entende errado e a pessoa vai lá, te chama disso, te chama daquilo, de comunista, de bolsominion, de canalha, né? Esses são os nomes mais bacanas, né? Um ponto de vista para vocês, as pessoas olham isso, né? Quando vão contratar alguém, se você está lá na internet se degladiando, se comportando de uma maneira muito agressiva, né? Se você tem uma postura mal educada, as empresas, quando vão contratar, olham para isso, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora, a gente falou de autorresponsabilização, do tal do lifelong learning, né? Ou seja, você nunca mais vai parar de estudar, né? Eu recentemente comecei uma pós-graduação, eu estudo na sexta-feira à noite e aos sábados o dia inteiro, né? É um final de semana por mês, e depois desse encontro, a gente tem uma série de atividades para fazer, é uma formação de 2 anos, eu já tenho 57 anos de idade, já estudei bastante, mas continuo tendo interesse por melhorar a minha capacidade de ajudar as pessoas na minha área, que é psicologia, ok? E estou apaixonado pelo curso que eu estou fazendo, não paro de falar sobre isso, né? Então, acho que é legal nós nos apaixonarmos pela possibilidade, né, de aprender. Bom, né, o que significa, então, o lifelong learning? Significa aprendizado no longo da vida, né? Você continuar buscando aprendizagem na sua área de atuação. A gente pode aprender sempre, todos os dias, de várias formas, né? Quando você parar de estudar, você se desatualiza muito rapidamente. A maneira com que a psicologia resolvia problemas há 50 anos atrás
a psicologia é uma ciência nova, que tem 100 e poucos anos, era uma. Hoje ela é outra completamente diferente. Então, nasceram formas de atendimento psicoterápico, né, baseados em neurociência, muito modernos, né? Então, é importante que você esteja se atualizando para não ser um psicólogo do século passado, né? Para se ter uma ideia, né, aqui uma pesquisa feita pela Pew Research Center aponta que 73% dos americanos se consideram lifelong learners. Não é à toa que a economia de lá é super bacana. E aqui no Brasil, quando a gente vai contratar, a pessoa mal fala o português. Não se ofendam, mas é isso que eu ouço dos meus amigos que estão buscando profissionais no mercado. Pessoas que ainda não usam bem o Excel, pessoas que não usam bem um PowerPoint, né? Pessoas que não sabem falar em público, né? Pessoas que, de verdade, não conseguem competir no mercado de trabalho, né? E depois evoluir, né? Leva tempo, então vai ficar muito tempo no mercado. Um outro estudo aqui, né, da Career Builder, mostra que 77% dos empregadores, né, para eles, as soft skills são tão importantes quanto o conhecimento técnico. O que é soft skills? Né? É a capacidade de trabalhar em time, a capacidade de fazer pensamento crítico, né? Isso a gente desenvolve só quando entra em campo, trabalhando, né? E tem um montão de pessoas que ainda se escondem nas organizações porque não querem desafios, não querem trabalhar, né? Eu sou o primeiro a oferecer o meu dedinho aqui, atendo um monte de gente de graça, atendo projetos que não recebo nada, mas sei que são projetos que me dão exposição, que me dão experiência, que me deixam felizes por poder estar ajudando alguém. Então, você precisa aprender a realizar coisas, você precisa aprender a solucionar problemas em alto nível, seja lá qual seja a sua função. Se você é um recrutador, você precisa desenvolver as melhores técnicas e aprender a fazer com a melhor velocidade possível. Veja que não é a maior, mas a melhor velocidade. Se você é um vendedor, a mesma coisa, né? Se você é um líder, a mesma coisa, né? Você precisa desenvolver as competências que vão permitir que você venha competir no mercado de trabalho. Ok? Alguém quer colocar algum ponto, alguma dúvida? Eu fico aqui falando sozinho, dá um trabalho danado aqui, né? Eu fico imaginando a carinha de vocês, né? Então, é mais difícil, mas se alguém tiver alguma dúvida... Eu vou falar aqui no Lifelong Learning, num método que ajuda a gente a pensar em como estruturar o aprendizado. Está faltando a letra O aqui da palavra método, peço desculpas, né? Isso foi desenvolvido na década de 90, né? Essa metodologia, que é o que a gente chama de aprendizagem on the job. O que é aprendizagem on the job, né? É aprendizagem no trabalho. Por isso, para quem está estudando, estagiar na própria área, em boas empresas, é fundamental. Porque você pega o conhecimento que você está ganhando na faculdade e vai lá aplicar, né? Esse conhecimento está fresquinho, você está aprendendo agora e você vai conseguindo desenvolver as competências necessárias, né? Você precisa viver essas experiências, né, na sua rotina, no seu dia a dia. Elas vão estimular a sua capacidade de pensar criticamente. Você chega na aula, por exemplo, e você é capaz, né, de trazer uma crítica para a sala de aula. Olha, o Henrique está perguntando aqui por que as empresas ficaram mais críticas. Críticas em que sentido, Henrique? Me explica um pouquinho o que você quer dizer com críticas aqui, tá bom? Aí eu te respondo direitinho. Mas é porque as empresas estão sofrendo muito. A competição é muito, muito maior. Antigamente eu competia com uma empresa que trabalhava no meu bairro, na minha cidade. Hoje, né, por exemplo, na questão de contratação, legal. Porque mão de obra custa muito caro. E ter uma pessoa que não entrega, né, prejudica todo o processo. Hoje os clientes são muito críticos. Por exemplo, se você ligar para uma empresa e quem te atender do outro lado da linha, né, te tratar mal, for inadequado, falar errado, normalmente você está gravando, você põe isso na internet, vira um caos, né? Se ele for, inclusive, inadequado e agressivo, então, Deus me livre. Então, as empresas cada vez mais buscam pessoas que solucionam problemas.
Elas não aceitam mais o profissional mais ou menos, né? Então, eu entrevistei durante muito tempo, eu perguntava, a pessoa punha lá inglês fluente, e eu dizia assim, a gente pode fazer a sua entrevista em inglês? Ele falou, é que eu estou enferrujado, né? Eu preciso de alguém que fale inglês, que leia em inglês, que escreva em inglês. Né? Estar enferrujado não é uma boa resposta. Né? Então, as empresas ficaram realmente, né, muito críticas, porque elas sofrem uma concorrência cada vez maior. E nós também, como clientes, ficamos cada vez mais críticos. Né? Então, isso é importante da gente... Opa, deixa eu fechar aqui. Abriu aqui demais. Né? Então, tudo isso é porque o mundo ficou mais competitivo. Né? Vou voltar aqui. Né? Bom, quando a gente fala sobre isso, tem gente entrando ainda, né? Para aprender a fazer, eu tenho que aprender a conviver. Muitas vezes a gente trabalha numa organização e percebe que esta organização tem problemas seríssimos de relacionamento entre as equipes, né? E isso é um grande problema, né? Então, a gente também aprende muito quando convive com outras pessoas, né? Quando a gente recebe feedback, quando a gente dá feedback, quando a gente vê outra pessoa trabalhando, né? Então, é importante aprender a conviver, a trabalhar em equipe. Muitas pessoas trabalham em empresas e são extremamente mal vistas. Eu dou consultoria para empresas e tem pessoas que você fala assim, puxa, como é que ela consegue sobreviver aqui? Só que o mercado está mudando, né? As empresas não querem mais esse tipo de pessoas. Elas criam um clima muito ruim, né? E o clima ruim diminui a produtividade. Então, cada vez mais o ambiente de trabalho é um ambiente para a gente fazer bons relacionamentos. Eu posso me desentender com alguém, mas tem que ser no campo da ideia. Eu posso até ficar chateado com alguém, mas eu tenho que tratar isso de maneira profissional. Não é a minha casa, né? Então, eu preciso aprender a conviver, né? Mesmo as paquerinhas que aconteciam às vezes nas empresas no passado, hoje são muito perigosas, podem ser consideradas assédio sexual, né? Antigamente o chefe dava uma bronca, né? E hoje isso é considerado assédio moral, né? As empresas estão mudando fortemente, né? Diversidade é um ponto bastante importante hoje nas organizações e elas valorizam muito. Eu preciso aprender a ser. O que é aprender a ser? Eu preciso ser responsável pelo meu resultado. Eu preciso estudar o que for necessário para aprender, eu preciso trabalhar o que for necessário para entregar, né? No final, eu preciso ser aquele que gera resultado. Eu gosto muito de futebol e a gente dá alguns exemplos, né? Segundo os especialistas, o Cristiano Ronaldo não era um grande jogador como é o Messi, mas dizem que ele é o profissional mais responsável. Ele se prepara fisicamente, cuida de si, né? Treina, e hoje, né, já foi eleito 5 vezes o melhor jogador do mundo. Ele é tão importante que numa entrevista que ele deu recentemente na Eurocopa, ele tirou 2 garrafas de Coca-Cola da frente dele, pôs uma garrafa de água e disse, água. E a Coca-Cola perdeu 4 bilhões na Bolsa de Valores. Né? Então, ele é alguém que é extremamente reconhecido. Ele joga no time que ele quiser jogar e que puder pagar pelo salário dele, ok? Né? Será que isso acontece com você? Será que você faz bem o seu trabalho? Será que você se relaciona na sua organização bem? Será que você é um profissional ou está num cargo e depende lá do teu chefe para poder continuar trabalhando? Se ficar desempregado, nunca mais arruma emprego. Há quanto tempo você não investe em você? Há quanto tempo você não estuda de verdade, né? Porque eu gostaria de estar falando outras coisas, que é muito fácil, não precisa, fica tranquilo, que alguém vai te ligar para te oferecer um trabalho de 5 mil reais, 10 mil reais, mas essa não é a realidade, né? E aí, eu vivo dizendo isso, tem mais gente que desiste do que gente que não consegue. A pessoa fala para mim assim, Ivone, eu não consigo arrumar emprego. Eu falo, é mesmo? Deixa eu ver seu currículo. O currículo tem erro de português, tá mal diagramado, tá? Mas eu nunca fiz um currículo. Pô, entra na internet para lá, como fazer um currículo. Pergunta para alguém, né? Você vai ter meu e-mail aqui, se você mandar um e-mail, eu respondo, você vai ver, né? Toda vez que alguém
me pede ajuda, de alguma forma eu tento ajudar. Às vezes naquela semana, naquele mês eu estou atropelado, mas se mandar um e-mail eu vou responder, vou tentar de alguma forma, busque ajuda, né? Aí a pessoa mandou 10 currículos e fala, eu estou cansada, viu? Olha, né, tem, sei lá, 50 mil empresas, né? Já pensou em empreender? Já pensou em fazer alguma coisa para vender? Né? Então, existe isso. A Letícia entrou aqui. Alguma mensagem, Letícia? Aqui. Vejo as empresas divulgando que estão mudando nessa questão de liderança tóxica e abuso moral, mas na prática vejo que na maioria das vezes isso é inverídico. Você tem razão. Ainda há um grupo muito grande de empresas que são assim, de verdade, né? Mas isso está mudando. Se você pegar as boas empresas do mercado, hoje elas querem ter uma marca que elas chamam de marca empregadora, aquela empresa onde todo mundo quer trabalhar. Hoje, as pessoas gravam as brigas com a sua liderança, por exemplo, quando são tratadas de forma tóxica, né? E colocam, né? E tem gente que acha que isso é porque ele é assertivo, ele acha que ele é um empreendedor na organização. Não, é porque ele é mal educado mesmo, porque ele trata as pessoas com falta de respeito, ele tem sempre razão, ele é o dono da verdade, né? Isso está lotado nas organizações, mas é uma prática que está diminuindo muito. Assim como o preconceito foi colocado, né? De raça, de credo, de orientação sexual foi colocado para discutir, e hoje, quando isso acontece, vira um problema muito grande para a pessoa. É só ver o que aconteceu com o médico que, num país do Oriente Médio, fez uma brincadeira indelicada com uma moça. Ele foi preso lá, né? Ele foi preso e está se explicando até hoje, né? Que mulher em sã consciência quer passar com um médico desse, sabendo que ele assedia as mulheres sexualmente? Olha o problema que ele está tendo na carreira dele. Veja o que aconteceu com o Robinho, né? Ex-jogador da seleção brasileira, né? Então, de alguma forma, isso está mudando. E muda principalmente quando a gente não admite, não permite. Ah, mas eu tenho medo de perder o emprego. Eu sei, né? Mas na medida em que a gente se posiciona, né, isso acaba, né? Isso vai mudando e vai diminuindo, ok? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Todo mundo tem sonho, né? Mas nem todo mundo é capaz de fazer a força necessária para realizá-los. Eu vivo contando para as pessoas que eu conheço um montão de gente que fica até de madrugada estudando, fazendo o seu projeto, né, para poder gerar resultado, né? E não tem medo disso, né? E vai à luta. E aí tem um montão de gente que tem que trabalhar um sábado ou no final de semana, fica chorando, né? Eu domingo atendi uma cliente minha que estava com um problemão. No domingo eu fiz uma reunião com 2 parceiros, porque na segunda-feira a gente tinha um workshop, na semana retrasada, em Belo Horizonte, né? Então a gente ia viajar na quarta noite, para poder fazer o workshop lá. E eu não tenho outra alternativa, né? Eu, para viver bem, né, quero atender o máximo possível de clientes que eu tenho. E eu sou feliz com o meu trabalho, não me cansa de uma maneira ruim, né? Então, é preciso fazer força, né? Se você só fizer o mínimo, né, você vai ser só mais um. Tem gente que fala assim, eu tenho bloqueio para aprender inglês, né? Eu vou entender como é que ele estudou inglês. De verdade, ele nunca fez força, né? Ele fez uma escolinha no bairro, mas de verdade ele não entrou em campo para aprender o idioma. E aí não tem jeito, não dá para brigar com a realidade. Inglês ou você tem ou não tem. 50% das boas vagas no mercado demandam inglês, né? Então, não adianta eu ficar aqui tentando contar historinha para vocês. A vida é essa, né? E aí uma brincadeira que a gente faz aqui na família, né? Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha, né? A gente sempre, quando vai pegar o gelo, vai lá e a forminha está vazia, né? Porque foi um canalha que pegou o gelo, botou lá no copo de Coca-Cola, no suco, na água e guardou a forminha sem gelo, né? Que é uma brincadeira aí com vocês
para falar desse tema. Bom, na última palestra a gente usou mais tempo, dessa vez aqui a proposta foi usar menos tempo para abrir para perguntas, né? Eu queria muito agora ouvir as perguntas de vocês, os comentários, né? Queria agradecer muito o comentário, por exemplo, da Aline, e é muito verdadeiro o que a Aline está trazendo aqui. Com as mulheres ainda é pior, a gente ainda tem um preconceito com relação às mulheres ganham menos do que os homens, às vezes não são promovidas, tem empresas do século passado ainda, que quando a pessoa volta de licença maternidade, né, encostada, forçam ela a pedir demissão, né, é o fim, né? Alguma dica para pessoas em transição de profissão? Aline, de qual profissão para qual profissão? E me desculpe a indiscrição, qual é a sua idade? Deixa eu esperar a Aline aqui me ajudar. Está saindo de vendas e partindo para psicologia. Acabei de terminar o primeiro semestre e tenho 32 anos. Ah, legal. Eu vou te falar uma coisa super bacana. Eu comecei a faculdade de psicologia aos 26 anos de idade, né? Então, é possível sim, depende do mercado para onde você vai. A única coisa que eu te digo é que você tem que formar competências muito sólidas. Então, comece a participar de grupos de estudo, comece a participar de todos os projetos que você puder participar. Você já sabe para que área da psicologia você quer ir? Clínica, hospitalar, recursos humanos? Por exemplo, a nossa carreira é biopsicossocial. Com 32 anos de idade, quando você terminar, você vai estar com mais ou menos 37 anos, né? E aí o que acontece? Para recursos humanos, talvez você tenha menos chance de competir, né? Na área parental, relacionamento familiar. Que legal, né? Hoje a psicologia evoluiu muito na psicologia familiar, né? Então, dá para fazer um trabalho super bacana. Então, entre em todo projeto que você puder entrar com gente que trabalha na área. Eu, quando estava na faculdade, eu queria aprender análise transacional. Eu fiz uma formação, né, em análise transacional de 2 anos. Mas antes disso, eu cansei de carregar a mala de um psicólogo chamado Luiz Ricardino, uma pessoa que eu tenho muita saudade, faz tempo que não vejo, e eu ia aprender com ele. Até que eu fiz a minha formação e depois comecei a trabalhar junto com ele, mas aí de igual para igual, né? Então, você precisa realmente se envolver. Você tem uma vantagem, né? Com 32 anos de idade, você está mais madura, é mais capaz de focar, né? Não tem lá 20 e poucos anos, quando os hormônios estão falando e a gente só quer namorar nessa idade, né? Não que a gente não queira namorar com 32, mas a gente pode equilibrar melhor as coisas, né? Espero que eu tenha respondido. Então, precisa desenvolver competências sólidas, porque tem muito psicólogo que atende em clínica e que faz mais mal do que bem, que tem uma formação muito frágil, que nunca fez supervisão, que não fez pós-graduação e está lá porque ninguém vai descobrir que ele está errando, né? E aqui a Daiane coloca, né? Realmente as mulheres não são acolhidas, ainda mais após a maternidade, né? Aline, pode contar comigo, se precisar falar, fala no e-mail depois. É verdade, Daiane, mas olha, isso acontece também por mulheres que lideram mulheres. Como é que pode isso, né? Como é que mulheres que lideram mulheres tratam mulheres dessa maneira? Como é que homens que nasceram de mães, que têm filhas, né, tratam mulheres desta maneira, né? Vocês, mulheres, precisam fazer movimentos para acabar com isso. Nós, homens, também. Eu faço a minha parte. Eu fui líder durante muito tempo e, graças a Deus, né, tenho um histórico bacana, né? Nunca recebi nenhum feedback, nenhuma reclamação de preconceito desta maneira. Lógico que eu já errei, lógico que eu já tive comportamentos inadequados, porque, né, ninguém é perfeito, de vez em quando você comete erros, mas eu não posso cometer erros morais, né? Bom, falta de feedback. Puxa, isso é, né? O líder contrata você e não ajuda você a se desenvolver, né? E aí o que acaba acontecendo é que você não tem feedback, né? E não aprende, né? E aí o que acaba acontecendo, né? Você tem que buscar o feedback, né? Mas se você não tiver feedback,
tenta definir meta, tenta olhar para o teu trabalho e ver se você realmente está entregando. Faça uma autoavaliação bastante crítica, mas se você conseguir, peça para o seu chefe, estou aqui com você há 3 meses, gostaria muito de ter um feedback seu, como é que você está vendo a minha performance, como é que você está vendo isso, como é que você está vendo aquilo, mas aí não vai se defender quando ele faz uma crítica contundente, né? Não vai também achar que você é a última bolachinha do pacote porque ele fez um elogio contundente. E o mesmo que faz um elogio contundente hoje, amanhã, se você errar, vai fazer uma crítica. A vida é assim, mas procura estar no controle do teu resultado, ok? Alguém está perguntando aqui sobre streaming, né? Você acompanha algum? O que você acha desse lado que as pessoas estão ganhando dinheiro com jogos? Legal pra caramba. Eu acabei de mandar para o meu filho uma palestra que vai acontecer na Harvard Business Review, que é super legal. Olha que interessante. Está lá no LinkedIn, se vocês procurarem, vocês vão achar. É um garoto que quer viver de jogos, né? Deixa eu só pegar aqui, que aí eu vou falar com um pouquinho mais de propriedade para vocês, e aí vocês vão entender. Mas é super legal, porque se você conseguir se bancar nisso, né, tá tudo certo, né? Então, tá aqui, se chama Twitch Streamer, Career Crush. I want to play video games for a living, né? Ele quer jogar videogame pela vida toda, né? E eles chamam de Career Crush, né? É uma carreira que ele sonha trabalhar. Não tem problema, desde que você, como em qualquer carreira, descubra a maneira de ser competitivo. Não adianta ficar jogando joguinho com os amigos, é como jogar futebol. Ou você é bom e joga num grande time, ou vai viver miseravelmente num time da segunda divisão, ok? Então, você tem que fazer, mesmo como streamer, como youtuber, né? Por onde, né? Ser comprado pelo seu cliente, né? Porque senão você não vai competir no mercado de maneira nenhuma, ok? Mais alguém aqui? Mais algum ponto? Streamer? Na minha época, todo mundo queria ser jogador de futebol, cantor. Hoje, todo mundo quer ser youtuber, streamer, né? Legal pra caramba. São carreiras muito bonitas, desde que você faça com profissionalismo. Tem gente ganhando muito dinheiro e tem gente que, né, são acompanhados por equipes, que tem psicólogos que ajudam, que treinam, que se preparam, né? Então, Henrique, se você for bom nesse negócio, né, procure se profissionalizar. Vai entender o que precisa para, né, ser um profissional disso, ok? Né? E para isso é importante se comportar adequadamente, porque nenhuma equipe quer alguém que, por exemplo, é mal falado, né, nas redes sociais, que gera problemas, né? Ninguém quer colocar um nome junto de pessoas que têm problemas. Letícia, mais alguma coisa? Tinha desaparecido o som da Letícia. Meninos e meninas que estão acompanhando, mais algum ponto? Letícia, alguma pergunta para mim? Você que também está desenvolvendo a sua carreira? Ó, chegou mais uma pergunta. Ah, legal. E como se comportar na empresa quando ela tem a política de contratar novos colaboradores ganhando mais e não tem conhecimento compatível com o salário? Então, Daniel, isso acontece em algumas empresas, né? Às vezes ela tem lá a prata da casa, mas por alguma razão ela não reconhece aquela pessoa tanto quanto ela reconhece alguém que vem de fora. Tem 2 caminhos, né? Ser muito, muito bom profissional e mostrar o seu trabalho, convidar a empresa para discutir com você sobre os seus interesses, buscar o diálogo com a empresa ou buscar outra empresa, né? Porque senão você nunca vai crescer. Mas eu vim de recursos humanos, ninguém rasga a nota de 100. Ou você é muito bom e a empresa não enxerga isso, porque você talvez seja mais discreto, né? Ou talvez a empresa tenha demandas que você não tem, mas ela não te diz. Então, quando alguém for promovido ou contratado de fora, vai perguntar, né? Vai discutir, puxa, olha, eu tenho interesse em estar nessa posição, o que me falta ainda? O que eu poderia fazer para um dia almejar estar nessa posição? Se você não tiver nenhum resultado, comece a buscar trabalho, faça um bom currículo e não aceite isso não. Você precisa crescer porque o tempo passa e a gente envelhece em algumas posições, depois fica mais difícil crescer. Vai estudar, vai fazer pós, vai fazer curso, vai fazer mestrado, né? Vai buscar gente, enfim, né? Então, acho que é importante, né?
você buscar, ok? Mais alguém? Mais algum ponto? Letícia, você que está cuidando do Carreiras, algum ponto que a gente queira trazer sobre esse tema? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Jura? Tem 48 perguntas e tem 5 questões. Ou eu fui muito competente para falar do tema, ou eles estão tímidos. Aproveitem o conhecimento do Marcos. Olha, eu vou ficar aqui só até as 22. Aí depois eu vou embora, né? Algumas pessoas reconhecem trabalho como castigo, né? Trabalho é das coisas mais legais do mundo, quando a gente encontra o nosso caminho. A Letícia não me deixa mentir, né? Como eu gosto muito da área de carreiras, né? E a faculdade tem esse projeto há algum tempo, e eu trabalhei 10 anos nesse projeto, né? Na outra empresa que eu trabalhei, eu rapidamente ofereci ajuda para a Letícia, falei, tem livro aqui, tem isso, tem aquilo, enchi ela de material. Por quê? Né? Porque isso para mim é um prazer enorme. Né? Eu não vejo como um problema para a minha vida. Né? Agora são 8h30, daqui a pouco tem Jogo do Brasil, eu não jantei ainda, né? Mas estou extremamente feliz. Né? Botei até camisa hoje para falar com vocês, assim, né? Para ficar bonito, né? Ou pelo menos para ficar bem vestido, né? Porque eu quero criar uma imagem no mercado. Letícia, por que eu fui contratado por vocês para falar aqui, você sabe? Pelo seu conhecimento. A gente sabe que era difícil a sua agenda. Não, não foi pelo meu conhecimento. Você nem me conhecia. Mas alguém te indicou e falou sobre o seu conhecimento. Isso. Veja, eu gosto tanto do meu trabalho, né, que as pessoas falam do meu trabalho. Então, quando eles precisaram de alguém, uma pessoa falou: eu conheço uma pessoa que trabalha com isso. Liga para ele. Eu trabalhei com essa pessoa no IBMEC, que é o Carlos Longo, né, que eu mando aí o meu abraço, um dia talvez chegue para ele esse abraço, né? E que por alguma razão nós nos demos bem lá, trabalhamos com respeito um pelo outro. Tinha um outro profissional que estava aí, o Magno também, que me indicou, né? É isso, a gente precisa construir uma identidade. Eu já estou abrindo a próxima palestra, que será daqui a alguns dias, e vai falar de identidade. As pessoas precisam buscar autoconhecimento, pois assim vão buscar um trabalho que seja prazeroso e gratificante. E assim trabalhar não será um problema. Perfeito. Outra pergunta aqui, pós-graduação, né? Depende da pós-graduação e de como você vai fazer a pós-graduação. Assim, eu acabei de me formar, vale a pena fazer pós-graduação? Eu não recomendo. Eu recomendo que você trabalhe um pouco no mercado, tenha dúvidas, entenda um pouco mais do mercado e aí volte para fazer pós-graduação mais maduro, né? Porque senão você vai acabar passando nas notas, mas tendo pouca chance de aplicar aquele conhecimento, né? E o autoconhecimento é fundamental, porque muita gente aceita trabalhar em posições, em área, e depois entra numa armadilha de carreira, que a gente chama, Daiane, de beco sem saída, né? Ela está num lugar que só demanda dela competências que ela não tem prazer em, né? Imagine que eu fosse trabalhar com finanças, passar o dia inteiro atrás de um Excel, né? Eu ia morrer do fígado. Se eu precisasse, eu já fiz muita coisa que eu precisava. Já instalei telefone subindo em poste pela Telesp, já entreguei folheto no Farol para vender plano de saúde, já vendi anel de formatura, porque eu vim de família muito simples e precisava trabalhar, né? E olha só, né? Alguém está dizendo aqui, a Daiane, né? Já fui assim, hoje eu estou buscando meu sonho, né? Minha essência. Procure um termo, eu vou escrever para você aqui, tem um termo muito legal que se chama Ikigai. Você já ouviu falar de Ikigai? Ikigai é uma forma japonesa que trabalha aquilo que eu amo fazer, o que eu faço bem, o que o mundo precisa e o que vão me pagar para fazer. Porque se eu amo, né, ser datilógrafo, não adianta. Porque o mundo não precisa de datilógrafos, então não vão te pagar para fazer, por mais que você faça bem feito, né? Ó, falando do Magno, né, o meu amigo, ele aparece aqui no telefone, né, me chamando, né, para conversar, né? Amigo é isso. Então, a gente não pode, essa vida é uma só, a gente não pode viver no trabalho como quem sofre porque é incapaz de buscar alternativas.
muitas vezes é muito difícil, mas se você investir realmente tempo, né, e se você fizer uma dedicação bacana, eu tenho certeza, se você for bom profissional, tiver boa postura, se você achar que trabalho é uma coisa bacana de verdade, você vai conseguir. O mercado está atrás de gente boa, mas você precisa ser capaz de mostrar que é bom. Então, você tem que ter networking, falar com as pessoas, estar disposto, participar de grupos, realmente investir para que te conheçam, né? Por que a gente toma Coca-Cola? Né? Porque eles fazem propaganda toda hora e porque está lá sempre perto da gente, no posto de gasolina, na padaria. A mesma coisa você como um profissional. Quem é que conhece você e o seu trabalho a ponto de ter uma chance de gostar do teu trabalho? Né? De te fazer um convite para trabalhar? Né? O que mais? A Letícia é tímida, gente. E aí ela fica escondidinha, a Letícia. E me deixa aqui, ó, tá vendo? Legal, Daiane. Manda um e-mail, vamos trocar. Me chama no Facebook, no LinkedIn, né? Me chama nas redes sociais. Eu vou adorar trocar com você e te indicar livros. Eu tenho alguns livros em PDF, eu também mando, né? Tem um livro maravilhoso para você, Daiane, que se chama Em Busca de Sentido. A história de um psiquiatra que foi acabar num campo de concentração. E ele mostra que até no campo de concentração você tem a opção de escolher e ter uma postura adequada para a vida. Muitas pessoas cometiam suicídio, né? Porque 4 anos num campo de concentração, né? Não dá nem para explicar. E ele não, né? Ele decidiu viver, saiu de lá com 30 quilos, né? E depois construiu uma carreira brilhante, inclusive foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, né? E abriu mão do Prêmio Nobel da Paz porque ele achava que a Madre Teresa de Calcutá, que também tinha sido indicada na mesma época que ele, merecia mais que ele, né? Então, se você não for uma pessoa grande, você não será um grande profissional. Se você ficar envolvido com muita bobagem, muita rede social, se você ficar nas séries, no YouTube, né, o tempo todo, gastando o seu tempo nas redes sociais, dificilmente você vai conseguir evoluir na sua carreira. É preciso se esforçar para ganhar competência. Letícia, o que fazemos agora? Vamos embora? Mais perguntas? Alguém Eu tem mais sou, perguntas? eu sou todo seu, Letícia. Ela fica tímida, eu fico provocando ela. Eu sou insultor de recursos humanos e ela fica brava. Depois ela me xinga aqui por WhatsApp. Ela, não vou me lembrar quem foi a pessoa que falou isso, mas uma vez eu ouvi a frase: trabalhe com aquilo que você ama e logo estará odiando. Será? Trabalho é trabalho, lazer é lazer. Não, não é nada disso, não. Desculpa. Eu discordo frontalmente, né? Trabalha com o que você gosta e você nunca vai precisar trabalhar, né? Eu não me sinto trabalhando, eu canso também, né? Mas eu procuro trabalho. Estar com as pessoas, eu até tenho que tomar um cuidado, é a minha cachaça, né? Então, lógico que trabalho é trabalho, eu tiro férias, no final de semana eu procuro não trabalhar, porque eu sou um ser humano que tem namorada, filho, família, lazer, eu tenho muitas outras coisas. Mas quando eu estou trabalhando de verdade, né? A Letícia sabe o cuidado que eu tenho para fazer do PowerPoint ao contato com ela. Hoje eu mandei mensagem: Letícia, é 7h30, que horas que você quer que eu entre? Você pode entrar às 19h? Eu entrei aqui, ela não estava ainda. Fui mais rápido que ela, né? Então, eu fico provocando ela. Então, o que acontece? Né? Eu tenho uma paixão enorme pelo meu trabalho, e é de verdade, eu não preciso mentir para vocês, nenhum de vocês paga os meus boletos. Né? Tem muitos livros que ajudam nessas coisas sobre trabalhar, ou essas coisas, enfim, você já sabe escrever ou pensa em escrever para ajudar as pessoas? Eu tenho um projeto de livro, sim, eu decidi fazer essa pós-graduação, porque eu não queria escrever um livro que é mais do mesmo, né? E falar aquilo tudo que as pessoas já sabem, né? Eu quero escrever um livro que realmente toque o coração das pessoas para que elas se mobilizem. Hoje eu peguei forte no pé do meu filho, dizendo: olha, cara, e aí? Quando é que você vai se virar para sair de casa, no sentido de não precisa sair fisicamente, né, por causa da pandemia, né? Mas vai buscar mais conhecimento, né? Vai, né? Outra coisa que estamos falando aqui, né?
não tem carreira de sucesso, tem profissional de sucesso. Tem filósofo que não ganha nada. E tem filósofo como o Mário Sérgio Cortella, o Clóvis de Barros Filho, que cobram 30 mil reais por palestra e não tem data para fazer palestra. Agora, você faz o seu trabalho realmente com excelência, tem mágico que faz o trabalho que você fica absolutamente encantado. E tem o mágico do bairro lá, que você fica vendo ele trabalhar e ele faz meia boca, né? Então, quando você faz o seu trabalho de verdade como algo excepcional, né? Dificilmente você não vai viver bem do seu trabalho, seja lá qual for o seu trabalho. Agora, quando as pessoas identificam o trabalho como castigo, né? Por que a gente vê trabalho como castigo? Trabalho vem da palavra tripalium, que era um instrumento de tortura medieval, né? Adão comeu a maçã, ou a Eva, sei lá, né? E ganhou como castigo o quê? Agora você vai ganhar a sua vida com o suor do seu rosto. Sai do paraíso e vai para o inferno. E trabalhar virou sinônimo de sofrimento, né? Aqui, ó, eu creio que isso também vale para o estudo. Não adianta se formar em 5 anos e depois não se interessar por livros. O ideal é o estudo contínuo. Exatamente, Daiane, do que a gente falou aqui do lifelong learning, né? Eu preciso continuar investindo, não em estudo só, mas em aprendizagem. Eu faço parte de grupos de estudo nessa pós que eu estou fazendo, né? Então, eu estou lá no Telegram, num grupo, né? Recentemente assisti uma palestra de um livro que eu comprei e estou lendo, que eu recomendo para vocês, que é O Cansaço dos Justos. Desculpa, O Cansaço dos Bons. Nós que somos honestos, que queremos uma vida bacana, que vamos para a empresa e nos comportamos adequadamente, nós sofremos. Mas muita gente nos assedia moralmente, é mau profissional, pede da gente o que não é capaz de entregar, cobra metas que não são plausíveis, né? Mas nós que somos sérios, profissionais, né? Nós sofremos um pouquinho mais. Mais alguém? Deixa eu ver quantas pessoas ainda estão aqui. Existe algum curso que, dependendo da idade, não é recomendável fazer? Não, não tem nenhum curso, né? Lógico, você vai fazer medicina, são 10 anos, mas você pode entrar com 60 anos em medicina, se você for saudável e tal, é um curso muito puxado, né? Tem algumas áreas em que a idade impacta mais do que outras, mas se você for muito, muito bom na sua área, o que as pessoas querem é resultado, né? Depende da estrutura da sua família. Então, eu tenho 60 anos, tenho 3 filhos adolescentes, aí talvez as demandas da minha vida me dificultem mais. Mas se você tiver vontade de verdade nada é impossível. Eu não gosto da ideia do você quer, você pode, mas recentemente eu vi a matéria de um cara que era lixeiro, catava papel, achou um grupo de apostilas, começou a estudar sozinho, prestou vestibular de medicina e entrou. Acho que ele era cortador de cana, se não me engano, né? Eu faço parte de uma ONG chamada Instituto For, que tem um programa chamado Pro Líder, e lá tem uma garotada muito pobre mesmo, a gente busca essas pessoas para participarem do Pro Líder, e essas pessoas fazem coisas fantásticas, né? Eu citei o nome de um no último encontro, que é o Wellington, que entrou no MIT, que é uma das melhores faculdades do mundo, né? E a gente pode falar de um monte de outras pessoas que, a despeito das condições de vida, da idade, outras coisas, têm feito um trabalho brilhante. Depende muito do quanto você quer ser bom profissional. Oh, ainda tem 44 pessoas, hein? Que bom. Né? Numa noite, depois que 43, depois que todo volta, vai melhorar, peraí. Né? Depois que todo mundo trabalhou, tem jogo do Brasil, não é bacana? Tem 43 pessoas que estão preocupadas com o seu futuro e que, de alguma forma, né, são comprometidas com o seu desenvolvimento. Será que essa infinidade de cursos hoje substitui a pós-graduação? Né? Sim, substitui a pós-graduação. Depende da área do conhecimento, você pode fazer uma formação, por exemplo, para quem trabalha com planejamento financeiro pessoal, você tem CPA, né? Uma formação especialista nisso. Na área de tecnologia, tem muitas outras.
né? Tem muitas formas de você estudar que não são só pós-graduações. Agora, tem pós-graduações que são muito boas, que podem ajudar bastante, né? Ó, o Daniel e a Aline ali, já estamos junto, Daniel, né? Já está pintando um clima ali, né? Networking, né? O Daniel e a Aline já estão fazendo networking aqui. Quantas pessoas da sua sala conhecem você? Quantas pessoas da sua sala já lhe convidaram para um processo seletivo? Quantas vezes nos últimos anos você foi indicado e participou de um processo seletivo? Ou você está na pista profissional e ninguém te chama, né? Está na balada da carreira e não pega ninguém, né? Letícia, é com você. Oi. Eu estou por sua conta aqui. Terminamos? Terminamos? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Ninguém vendendo Jequiti aí quer divulgar? Não Só tem. agradecer. Daiane falou que só agradecer. Ah, legal, legal. Daiane, Letícia, muito prazer estar aqui sempre. Estaremos de novo aqui, onde eu vou falar de identidade profissional da sua imagem, que é fundamental para você no próximo encontro. Avisem os amigos, né? Dia 22/7, às Dia 22/7. 19h30. Isso. Isso. Como diria o meu vizinho, não perda, né? Não perda. É a E construção da identidade profissional na era das redes sociais, né? isso, né? Tem muita gente achando que está arrasando, né? E está tendo problemas aí com a imagem que está criando nas redes sociais, né? E precisa tomar cuidado com a minha identidade, com a sua identidade profissional, ok? Bom jantar para quem não jantou, boa noite, bom descanso, juízo, né? E o meu e-mail está aí para vocês. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Eu que Letícia, obrigado de agradeço novo. a todos pela participação, em nome do Projeto Carreiras e do Grupo Anchieta. Já estou ansiosa para o próximo encontro. Anotem na agenda aí, não percam, viu? Obrigado. Fiquem com Obrigada, Deus. Um professor. abraço. Tchau, tchau. Tchau.